Olá! Quem aí se lembra dos Três Patetas? Um grupo de comediantes que fez sucesso durante boa parte do século XX e deixou um legado que repercute até os dias de hoje. Por aqui no canal, nós já falamos bastante sobre um dos principais integrantes do grupo, Moe Howard. E agora nós vamos conferir os detalhes da vida de todos os Três Patetas. Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Para que toda a nossa viagem faça sentido, vamos recapitular um pouco sobre a vida de Moe, o corajoso líder dos Patetas. Nascido como Moses Harry Horowitz, ele cresceu em uma pequena comunidade judaica nos arredores do Brooklyn, em Nova York. E de acordo com um dos livros sobre o grupo, o The Three Stooges Scrapbook, Moe nem sempre teve o seu corte de cabelo característico. Quando criança, seus cabelos eram grandes, até a altura do ombro, o que fazia com que muitos de seus colegas o provocassem na escola. Foi então que, num belo dia, Moe decidiu fazer um novo corte, que o acompanhou por toda a sua carreira. Vale lembrar que lá no início do século XX, Moe acabou abandonando o ensino médio apenas 2 meses depois de ter entrado. Não pelo bullying que sofria, mas sim porque ele estava interessado no show business. Ele tinha o costume de aguardar do lado de fora de um teatro, no bairro onde morava, até que alguma pessoa tivesse a bondade de comprar uma entrada para ele. Já dentro do teatro, Moe assistia às apresentações ao mesmo tempo em que sonhava em ser um ator no futuro. E ele trabalhou duro para que isso acontecesse, viu? Entre vários bicos e pontas em produções do Vitagraph Studios, ele acabou formando uma parceria com o irmão Samuel Horowitz, que se tornou conhecido como Champ Howard. Em 1922, Moe e Champ começaram a trabalhar com Ted Riley e os Patetas começaram a nascer. Outro nome importante que entraria para o grupo em 1925 era o de Louis Feinberg, ou melhor, Larry Fine. Ele também vem de uma família judaica, diga-se de passagem, mas nasceu na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. Um fato curioso e um pouco trágico sobre a vida dele aconteceu durante a infância. Larry estava brincando com as ferramentas da joalheria do pai, quando viu o que parecia ser uma garrafa com uma bebida refrescante. O problema era que se tratava de uma garrafa de ácido, usada pelo pai em seus trabalhos com ouro. O que a história conta é que Larry pegou a garrafa para tomar um gole e seu pai deu um tapa no objeto, fazendo com que um pouco do ácido atingisse o braço da criança. Para a queimadura, os médicos fizeram alguns enxertos de pele e recomendaram que ele fizesse aulas de violino como forma de fortalecer a região machucada. Larry acabou se dando muito bem com o instrumento e trabalhou profissionalmente com a música antes de se juntar aos Patetas. Em 1925, quando Larry estava se apresentando em uma comédia musical na cidade de Chicago, o tal do Ted Riley o convidou para integrar o grupo ao lado dele, Moe e Champ. Entre idas e vindas nos próximos anos, Ted e Champ acabaram deixando o grupo, fazendo com que Moe convidasse um dos seus outros irmãos para o show, Jerome Horowitz, conhecido como Curly Howard. Só que havia um problema no começo. Curly não era engraçado. Ele tinha cabelos ruivos e um grande bigode, o que o grupo pensou que talvez o público não gostasse tanto. Só que Curly era determinado e raspou a cabeça na frente deles para provar que estava disposto a tentar qualquer coisa. Acabou que, com o tempo,
O jeito bobo e amável de Curly fez com que ele se tornasse o pateta preferido de muitos fãs. Uma das marcas dos Três Patetas era a comédia, digamos, um pouco agressiva, que acabou causando ferimentos graves em todos eles, principalmente em Moe. Certa vez, durante uma cena com vários golpes, chutes e cutucadas, ele acabou quebrando 3 costelas. Nas filmagens, embora seu personagem tivesse um jeito rude, ele se machucava com uma frequência maior do que os colegas. Outro ponto importante na carreira deles envolve Harry Cohn, o chefe da Columbia Pictures na época. Só que a reputação dele não se tornou muito boa. Depois de firmar um contrato com o grupo em 1934, Cohn fez com que os Patetas assinassem novos documentos todos os anos, alegando que a situação da empresa não era muito boa. Enquanto a Columbia pagava a cada membro do grupo o máximo de $20.000 anualmente, o estúdio estava arrecadando rios de dinheiro e a audiência estava nas alturas. Ao que parece, os Três Patetas demoraram para ter uma ideia do quanto eram populares. Além disso, o empresário do grupo, Harry Ron, que tinha noção dessa injustiça, não conseguiu lutar por um valor melhor para os Patetas. Tempos mais tarde, a filha de Harry disse que o pai tinha medo na época. Medo de que uma conversa com o chefe do estúdio sobre um aumento de salário poderia resultar na carreira deles. Por mais que os Três Patetas nunca tenham chamado a atenção do público para suas culturas, afinal, todos eram judeus. O grupo não podia deixar de passar a oportunidade de zombar com Adolf Hitler durante a Segunda Guerra. Em 1940, eles lançaram o curta-metragem You Nasty Spy. E um ano depois veio a sequência, I'll Never Rail Again. Embora Curly fosse muito amado pelos fãs, sua vida pessoal foi cheia de altos e baixos. Sabe-se que ele costumava frequentar vários tipos de festas e bebia bastante. Além disso, todos os golpes que ele levou na cabeça prejudicaram a saúde de Curly, resultando em pequenas hemorragias cerebrais. Durante a década de 40, era visível que Curly não estava saudável, por ter perdido peso e estar com dificuldades em acertar as falas. Moe pediu um tempo para o chefe do estúdio, com o objetivo de dar a oportunidade para o irmão se recuperar. Só que esse descanso não veio da forma como esperada. Afinal, o estúdio não queria sair no prejuízo. Os Três Patetas só conseguiram alguns meses de folga, o que acabou culminando no grave derrame que Curly sofreu no set de filmagens, em 1946. Depois de finalmente ter um tempo justo para descansar, Curly gravou seu último curta-metragem ao lado do grupo, Hold That Lion, em 1947. Na época, Champ havia concordado em retornar, até que seu irmão estivesse bem o suficiente, o que, infelizmente, não aconteceu. Inclusive, Hold That Lion foi a única produção em que Larry e os 3 irmãos Howard apareceram juntos. Em seus últimos anos, Curly teve outros derrames, que fizeram sua saúde decair seriamente. Moe assumiu os cuidados do irmão até 1952, ano em que Curly faleceu aos 48 anos, em decorrência de uma hemorragia cerebral. Vale frisar que a carreira solo de Champ estava indo bem, e ele era muito feliz com o que fazia, mas, ainda assim, ele aceitou retornar definitivamente para o grupo depois da morte do irmão. Um retorno um pouco amargo e curto, diga-se de passagem, já que o estúdio concordou em pagar
um salário bem injusto. Isso porque o estúdio decidiu fechar o departamento de curta-metragens, com o advento das produções televisivas e dos filmes de longa duração. Depois de 23 anos de muito suor, machucados e lágrimas, os Três Patetas deixaram a Columbia Pictures em um contexto descrito como bastante desrespeitoso. Ao que parece, Moe nem conseguiu se despedir dos colegas de equipe, porque foi barrado pelos seguranças quando retornou ao escritório. E mesmo fora do estúdio, os Três Patetas continuaram ganhando mais e mais fãs, pois as produções com o grupo ainda passavam em TVs de todo o país. Só que isso não fez eles pararem. Os Patetas fizeram novas produções nos anos seguintes, assim como shows ao vivo e até desenhos animados. Em 1970 e 75, dois eventos abalaram o grupo. Em 1970, enquanto planejavam um novo projeto, Larry precisou se aposentar depois de ter um derrame e ficar com o lado esquerdo do corpo paralisado, fazendo com que ele precisasse usar uma cadeira de rodas durante seus últimos anos. Já em janeiro de 1975, Larry, que já estava com a saúde bastante debilitada, teve mais um derrame e acabou falecendo aos 72 anos. Moe até tentou manter os Três Patetas vivos e chegou a falar com o ator Emil Sitka para que ele entrasse na posição de Larry. Entretanto, Moe já estava com 77 anos e, assim como seus antigos companheiros, tinha problemas de saúde. 3 meses depois da morte de seu amigo, Moe acabou perdendo a luta contra o câncer de pulmão. Embora os bastidores não tenham sido fáceis, é inegável que o legado deles ficará para a história. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!